Bom dia pessoal e queridos, uma aqui fanfics apresentando a fanfic O Sábio dos Tronos capítulo 13. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba Comunidade, onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 13. Fale em entender. Era tarde da noite em Porto Real enquanto Naruto estava em seu escritório dado a ele por Ned Stark. Seus clones das sombras estavam por todo lugar olhando os livros razão financeiros deixados por Mindinho. Lendo, fazendo pequenas anotações, comentários e rastreando todas as transações que o falecido mestre da moeda havia feito desde que recebeu o título. A pequena drenagem das finanças da coroa foi mascarada por vários investimentos que o falecido Mindinho da Casa Baelise havia convencido Jon Arryn de que valia a pena colocar tanto dinheiro neles a curto prazo para ganhar o dobro a longo prazo. Em teoria, a prática era sólida para o que Petyr Baelise estava sugerindo, e qualquer homem normal teria levado suas palavras ao pé da letra. Infelizmente, todos os investimentos feitos por Petyr eram todos falsos. Eles foram para onde Petyr disse, mas os lugares eram todos falsos e só existiam no papel. Se alguém realmente visitasse esses lugares onde esses investimentos comerciais residiam, veria que os prédios estavam degradados e vazios, se não estivessem cheios de invasores. Na verdade, Petyr era, em segredo, o dono desses negócios falsos, e portanto, todo o dinheiro que ele sangrou da coroa foi para ele. E os empréstimos foram feitos para enfraquecer a coroa em outra frente. Usando sua mente genial, Petyr convenceu Jon Arryn e o rei de que, para manter o reino funcionando até que o longo prazo fosse pago, empréstimos tinham que ser feitos. Ou seja, para os Lannisters que tinham o ouro e o banco de ferro de Braavos para garantir que os Lannisters não seriam capazes de ter a palavra final no reino de Robert ao sugerir a ideia aos dois. Naturalmente, funcionou como um encanto. Ou funcionou até Naruto acabar com sua vida e começar a desfazer tudo o que foi feito para prejudicar o reino financeiramente. No lado positivo, Naruto estava ouvindo coisas boas sobre Tyrion ser o senhor temporário de Lannisport em nome de seu pai. Embora Naruto não gostasse da maioria dos Lannisters agora, isso não significava que ele deveria odiar todos eles. Myrcella e Tommen ele não odiaria. Nem Kevan Lannister. O homem estava apenas seguindo seu irmão mais velho e, como Lancel tinha ido pegar o negro na muralha, ele não precisava se preocupar com seu filho sendo mantido refém pelos Starks. O próprio Tyrion estava impedindo o povo de Lannisport de se levantar contra a casa Lannister. Não graças ao abuso que Joffrey e Cersei haviam desencadeado na população em geral antes que o homem chegasse lá. Pelo que Varys e seus passarinhos lhe disseram, o povo estava sendo sugado por Cersei gastando mais ouro do que Lannisport podia trazer, e com a guerra dificultando o comércio, especialmente as Ilhas de Ferro agora levando toda a sua frota para fora. Isso tornava os meios de comércio difíceis para todos eles. Caro grande sábio, parece que foi ontem que você me ajudou a ganhar minha liberdade da governante enlouquecida do Vale Lisa Arryn e seu filho idiota Robin. Mesmo agora, ouço sussurros, como tenho certeza que você ouve, de que a mulher enlouqueceu ainda mais. Aparentemente, Lady Lisa agora está disposta a pagar ouro e dar senhorio a qualquer assassino capaz de matar aquele que ela acredita ser o responsável pela morte de Mindinho. Apesar do que foi revelado sobre o homem estar envolvido na morte de Jon Arryn. De alguma forma, ela culpa você, dados os relatos dos rumores de sua morte circulando ao seu redor, e o fato de você ter usado sua magia nele para levar seu corpo para outro lugar quando ele ainda estava vivo. Embora ela seja louca, a mulher não é estúpida, e claramente juntou a mera coincidência e quer você morto. Por que ela iria querer defender a honra do homem que, de todas as mensagens enviadas por Raven sobre Mindinho estar envolvido no assassinato de seu marido, eu não sei. O que eu sei é que Lady Lisa buscará qualquer meio de vê-lo morto. Se você ainda não foi atacado por assassinos, eu ficaria de olho neles do mesmo jeito, e possivelmente vigiaria a casa Stark um pouco mais do que o normal. Se essa mulher realmente não estiver sã, como nós dois suspeitamos, todos os associados à sua presença serão alvos, e isso inclui eles.
Em um assunto menos relacionado, não pertinente às mulheres loucas do vale, estou escrevendo para você para fazer com que Ned Stark de alguma forma faça seu filho parar sua impressionante marcha e avanço sobre meu pai. Para pelo menos deixar a ideia de pai ser feita entre todas as nossas casas. Entre os Starks, Lannisters, claro, os Baratheons. Minha irmã acredita que podemos vencer gastando mais que todas as outras casas com a montanha de ouro que possuímos. Mas não sou tão otimista ou cego à ideia de que minha casa não perca para um exército muito maior e claramente melhor treinado. Sei que podemos perder. Vi os relatórios e sei que meu irmão mais velho Jaime também é um prisioneiro do norte, como tal, fez com que a capacidade de luta de meu pai se tornasse prejudicada na melhor das hipóteses. Como tal, eu esperava que você pudesse convencer todas as partes lutando contra nós a considerar a ideia de negociações de paz. Mesmo que eles eventualmente digam não, pelo menos eu posso dizer ao meu pai que tentei, e não pude fazer mais nada da minha parte. Pelo menos eu sei que se o pior acontecer, eu posso ser o único Lannister restante da minha casa, e me tornar o verdadeiro guardião do Oeste. Contanto que eu não perca a cabeça quando tudo isso acabar. Em todo caso, espero que você possa ajudar Ned Stark, Robb Stark, o Norte e os irmãos Baratheon a impedir que essa guerra piore. Com você convocando as negociações de paz, sei que podemos encontrar alguma solução para o problema em questão e trazer um fim à guerra. Tyrion da casa Lannister e governante de Lannisport bem, pelo menos há um Lannister entre suas fileiras que tem uma boa cabeça prática sobre os ombros. Mais cedo ou mais tarde, Tywin vai se arrepender de não ter trazido à tona todo o potencial de Tyrion. Com alguma sorte, eles podem reconciliar suas diferenças antes que seja tarde demais, disse Naruto para si mesmo antes de uma batida em sua porta ser feita e a porta se abrir para revelar um Ned Stark cansado. Como vai a caça ao ouro que Lord Baelys tirou da coroa? Perguntou Ned quando entrou na sala com um sorriso cansado, mas amigável no rosto. Resumindo? Chato pra caramba. É muito mais fácil simplesmente roubar e gastar todo o dinheiro em posses do que mantê-las para uso adequado. Especialmente se envolver os Sete Reinos, disse Naruto enquanto seus clones assentiam. Sinto muito. Sei que você não gosta de estar aqui. Robert estava certo sobre uma coisa. Eu odeio governar este lugar. Não é para mim. Talvez seja por isso que eu não queria sentar no trono de ferro e me tornar rei. No fundo eu sabia que não era para mim, comentou Ned com um suspiro cansado. Você não está governando, Ned. Você está apenas preparando-a para seu verdadeiro governante. Antes de virmos aqui, Porto Real era uma merda. Não me olhe assim. Era uma merda. Robert não fez nada para impedi-la de se tornar uma e sua negligência na verdade piorou as coisas. Você teve sorte de uma praga não ter surgido antes de se tornar mão do rei e depois Lorde Regente quando eu estava inspecionando a estabilidade geral da cidade, disse Naruto com Ned assentindo. Enquanto olhava pela janela para a visão do verão mostrando sinais de ir embora e se substituir por um curto outono antes que o inverno chegasse. Eu tentei tanto fazer o que me foi pedido, mas sinto que ainda não é o suficiente. E agora meu filho se tornou rei do norte. Se não fizermos algo rápido, o reino inteiro vai desmoronar com os outros se separando do resto para se tornarem independentes. Se fizerem isso, cada lado pode potencialmente se voltar contra o outro, e causar mortes incalculáveis por todo Westeros, disse Ned enquanto Naruto assentiu em concordância. E nós lidaremos com isso quando o tempo permitir. Agora, precisamos nos concentrar em manter o que temos do reino intacto. Para fazer isso, precisamos das pessoas do nosso lado. Na maior parte, nossos esforços combinados diminuíram os fardos dos plebeus. Ao fazer isso, fomos capazes de ganhar a lealdade e o apoio das pessoas com o risco de elas tentarem lutar contra a guarda real ou a patrulha da cidade sendo removidas, respondeu Naruto, enquanto enrijecia por um segundo, e então se virava para olhar para fora. O que foi? O que aconteceu? Perguntou Ned ao ver os olhos de Naruto se estreitando de raiva. Santanis tentou fazer algo extremamente estúpido, comentou Naruto friamente antes de desaparecer num piscar de olhos. Santanis, o que você fez? Perguntou Ned para si mesmo enquanto olhava para longe.
Acampamento de Henley. Momentos atrás, Henley estava em sua tenda bebendo vinho. Brienne de Tarth estava na tenda com ele cuidando de seu rei juramentado. Também na tenda estava Catelyn Tully Stark. Ela estava explicando coisas para Henley sobre como Robb não queria sentar no trono de ferro. Daí o motivo pelo qual o norte estava se separando do reino como um todo. Tudo que sua família queria era justiça muito esperada contra os Lannisters por seus crimes contra a casa Baratheon, e a casa Stark por seus atos de traição. Henley, é claro, suspeitava disso desde que Ned era regente, mas não se moveu para se tornar rei, ou nomear seu filho rei para governar os 7 reinos. Você tem certeza de que isso é verdade, Lady Stark? Não tenho problemas em lutar contra os Lannisters em uma aliança com a casa Stark e o Norte. Mas não quero ser pego desprevenido de alguma forma de traição. Embora eu saiba que a casa Stark nunca faria tal coisa, provavelmente há aqueles que tentariam algo na crença de ganhar favores ou garantir que o Norte permaneça independente quando a guerra acabar. Questionou Henley enquanto Catelyn assentiu. Juro pela mãe. Meu filho não tem interesse no trono de ferro. Nem Ned. Ele está apenas agindo como regente e quer que os 7 reinos sejam curados com um governante adequado para mantê-lo, respondeu Catelyn com Henley aceitando, já que a mulher era boa em manter sua palavra ao dizer a verdade. Então não vejo razão para haver hostilidade entre nós, Catelyn. Se alguma coisa, isso tornará a aliança entre nós mais poderosa. Seu filho não quer o trono de ferro, mesmo que ele continue rei do norte, e seu marido certamente não quer o assento por mais tempo do que ele tem para assentar nele. Eu tenho todo o apoio do Rit da Stormlands, então o exército esmagará o do meu irmão amanhã. Assim que eu lidar com ele, eu me juntarei ao seu filho e seu exército, e então nós lidaremos com os Lannisters. Eu entendo que você tem o próprio Jaime Lannister como prisioneiro. Respondeu Henley com Catelyn assentindo para sua pergunta sobre o filho mais velho de Tywin Lannister. Sob olhares atentos e sozinho dos outros prisioneiros. Preciso dele vivo. Meu filho e meu marido sabem que ele pode ser um meio útil para fazer Tywin Lannister dobrar os joelhos se lutarmos pela paz, disse Catelyn enquanto Henley concordava com a cabeça. Uma boa ideia. Jaime Lannister em uma cela impede Tywin Lannister de conspirar contra você de maneira apropriada, de sua própria maneira tortuosa. Seu filho é tão Stark quanto seu marido é Lady Catelyn, disse Henley enquanto Catelyn sorria, pois seu filho era realmente forte. Todos os seus filhos eram fortes à sua maneira. O que mais deveria ser dito foi interrompido quando um vento anormal soprou na tenda e distraiu as 3 pessoas nela. Não é de se surpreender, já que esse vento era forte e não era natural nessa parte da região a essa hora da noite. Com um homem e 2 mulheres se concentrando em onde a perturbação vinha, nenhum deles viu uma sombra em forma de homem se erguer do chão e se mover para agarrar Henley a fim de esfaqueá-lo nas costas. Apenas para ser capturado por um prisma de luz gerado por uma foca no chão da tenda. As 3 pessoas pareceram chocadas ao ver que algum tipo de demônio das sombras, que dizem ser formado da mais negra das magias, tinha sido colocado ali, e tinha o rosto de um tal de Santanis. Baratheon. A sombra rosnou como um animal, seu rosto claramente mostrando sua raiva por ter sido negada sua morte, e tentou quebrar a prisão de aparência prismática em que estava confinado para matar seu alvo. Henley Baratheon é um artista de cinema e dramaturgo. Eu tinha um pressentimento de que algo assim aconteceria, comentou Naruto com raiva enquanto aparecia na tenda, e logo vários outros também o fizeram. É isso que eu estou pensando que é. Perguntou Henley, chocado, surpreso e horrorizado ao mesmo tempo. Sim. Um demônio das sombras. Essas sacerdotisas do Senhor da Luz usam sua magia para fazê-los sendo íntimos com o pai da criatura. Você pode dizer que era Santanis porque se parece com ele. É assim que essa magia fazia os demônios funcionarem. Eles assumem o gênero ou a aparência de seu senhor depois que a mulher vermelha dá a luz a eles. O que significa que Santanis não apenas tentou matá-lo dessa maneira, mas ele não é mais leal à sua própria esposa. Embora algo me diga que ela não se importa com essas coisas neste momento, respondeu Naruto enquanto o demônio das sombras agora se virava para encará-lo e parecia ainda mais enfurecido. Minha mãe e meu pai vão matar você,
herege. Santanis Baratheon governará o mundo todo e consumirá todos os descrentes em um mar de chamas. O Senhor da Luz os ordena queimar todas as falsas divindades deste mundo até o chão, exclamou o demônio das sombras enquanto Naruto franzia o senho por trás de sua máscara. E disparou corrente após corrente através da prisão para envolver o demônio das sombras, para que ele não pudesse escapar quando ele desativasse o selo antes de forçar a criatura a se ajoelhar. Naruto, o que você está fazendo? Questionou Catelyn enquanto ele levantava a mão para dizer para ela ficar quieta. Eu sei que você pode me ouvir, Mulher Vermelha. Você está conectada ao seu pequeno filho monstro como todos os seus profissionais estão quando eles geram criaturas quase irracionais. Você vê o que ele vê e ouve o que ele ouve. Você tira uma grande parte da vida do corpo do homem que você escolhe foder para dar à luz essas criações temporárias. Eu me pergunto se Santanis ao menos sabe que você encurtou sua vida em uma década por causa disso? Provavelmente não. Em todo caso, eu esperava que Santanis ouvisse a razão e entendesse que nem ele nem Renly são capazes de sentar no trono de ferro. Mas você teve que sussurrar pensamentos venenosos em sua cabeça sobre os Starks, seu irmão e provavelmente eu, se a maneira como seu demônio está rosnando for alguma indicação real. E por esta última parte eu só quero dizer, obrigado, disse Naruto enquanto ele sem dúvida sentia os outros na sala franzindo a testa em confusão sobre a última parte. Por que ele deveria agradecer a Melisandre em primeiro lugar? Por que você está agradecendo a ela? Ou ao demônio das sombras, exigiu Brienne enquanto Naruto apenas soltou uma risada divertida. Que deixou até o demônio das sombras nervoso. Porque até agora, eu estava deixando todos fora de mim lidarem com esses problemas com minha interferência sendo mínima. Eu queria mantê-la mínima porque eu não queria que todos dependessem de mim para consertar seus problemas de merda quando eles aparecessem. Eu não queria que o mundo parecesse para mim como se eu tivesse todas as respostas e então esperar que essas respostas para seus problemas fossem entregues tão facilmente, respondeu Naruto com seu aperto na criatura através de suas correntes apertando com o demônio das sombras gritando de dor. Se fossemos até ele para tudo, ninguém aprenderia nada, pensaram as pessoas na sala. Mas agora vejo que foi um erro me segurar depois de todo esse tempo. Deixar Santanis, Renly, os Starks e qualquer outro envolvido nessa porra de guerra resolver isso como adultos responsáveis. Você sabe o que vejo quando se trata de todos aqui nesta tenda? O que vejo quando olho nos olhos desse demônio das sombras e vejo os olhos da mulher vermelha do medo, incapaz de usar sua magia para matar a criatura que ela deu à luz? Questionou Naruto antes de sua mão disparar e agarrar o rosto do sósia sombrio de Santanis. O quê? O que você vê? Perguntou o demônio das sombras de Santanis Baratheon. Eu vejo crianças. Não vejo nada, apenas choronas, fazendo beicinho, socando a mesa e o chão no meio de uma birra, crianças. E como todas as crianças, quando se tornam indisciplinadas, elas precisam ser punidas pelo adulto do grupo. Ou seja, eu. Afirmou Naruto antes de canalizar chakra para a mão que segurava o rosto do demônio. Pare. Pare com isso, implorou o demônio enquanto sentia uma dor incrível. Você ainda está ouvindo através do link que você tem com seu demônio que você gerou com Santanis alguns dias atrás, Melisandre? Espero que sim, mas se não, eu sugiro que você preste atenção agora mesmo. Eu cansei de ficar sentado de lado, deixando você, os Lannisters, e todos os outros fazerem o que querem quando agem como crianças mimadas sendo negadas algo e então tentando fazer do jeito errado. Depois que eu matar seu demônio, eu irei atrás de você, minha querida, e de Santanis também. Não pense por um segundo que seu chamado Senhor da Luz por um deus ou seu chamado campeão que a Santanis vencerá contra mim. Nenhum deles jamais terá a força necessária para me derrotar, respondeu Naruto antes de obliterar o demônio das sombras parecido com Santanis Baratheon do mundo. Quando tudo foi dito e feito, Renly olhou para Naruto com admiração pelo que ele tinha feito, e realmente entendeu as ramificações de zombar da decisão de seu próprio irmão de usar a magia da mulher vermelha. Pensar que seu próprio irmão iria tão longe para reivindicar o trono de ferro e remover todos os obstáculos em seu caminho. Eles tinham conversado alguns dias atrás, a pedido de Naruto, e Catelyn para chegar a um acordo para garantir que nenhum dos irmãos matasse o outro.
para que os dois irmãos Baratheon pudessem matar seu inimigo comum na forma dos Lannisters. Só para isso acontecer. Meu irmão Santanis, ir tão longe? Ser um assassino de parentes. Sussurrou Henry enquanto se movia para sua cadeira e pegava seu vinho. Ele ainda não te matou, então, tecnicamente, Santanis não é um assassino de parentes até que você morra pelas mãos dele. Embora o fato de ele ter tentado seja tão ruim quanto, respondeu Naruto enquanto colocava uma mão no ombro de Henry. E agora? Perguntou Catelyn enquanto Naruto estreitava os olhos. Henry, você levará seu exército para marchar contra os Lannisters? Ao mesmo tempo, envie um corvo pelos 7 reinos sobre o que Santanis tentou fazer, e liste todos os nomes das testemunhas que viram a tentativa fracassada. Com todos aqui nomeados como tal, ninguém ousará contestar a alegação do que Santanis fez como uma mentira, e nenhum lorde que vale a honra de sua própria casa o apoiará depois. Veremos quantos lordes e casas seguirão Santanis e quais o deixarão. Aqueles que o deixarem serão poupados. Aqueles que não o fizerem, eu pessoalmente acabarei, respondeu Naruto com Henry assentindo. Eu deveria ter escutado você quando tive a chance. Eu fui um tolo, disse Henry com o sábio dando um tapinha em seu ombro. Todos nós já fomos tolos em um momento ou outro. Ingênuos e nossas cabeças cheias de sonhos. Você não é o primeiro a ser um. Apenas fique feliz que sua vida não tenha terminado antes de aprender com seus erros, respondeu Naruto com Henry assentindo. Não deveríamos lidar com Santanis agora? Enquanto temos alguma medida de surpresa, perguntou Brienne curiosamente. Não. Morte desnecessária não é o caminho para vencer aqui. Talvez seja o caminho mais rápido, mas não o melhor. Precisamos ver quem seguirá essa mulher vermelha e seu Senhor da Luz depois que deixarmos notícias do que Santanis tentou fazer no mundo. Usaremos suas próprias palavras contra ele quando ele enviou sua própria mensagem aos 7 reinos ao reivindicar o trono de ferro. Que nenhum homem alegue ignorância, declarou Naruto com Henry assentindo. Que ninguém alegue ignorância, repetiu Henry, mas com firmeza. Lady Stark, amanhã você precisa voltar para o acampamento do seu filho. Conte a ele o que aconteceu e sobre a aliança feita aqui esta noite, respondeu Naruto com Catelyn assentindo. Eu farei isso. Até esta noite, eu não acreditava que algo tão desonroso pudesse ser feito diante dos meus olhos, respondeu Catelyn enquanto olhava para onde o demônio das sombras estivera. A mulher vermelha não poderia fazer mais? Se ela fez um com Santanis, poderia haver mais sob seu comando, questionou Brienne preocupada enquanto olhava ao redor em busca de outras possíveis ameaças. Não. Estou familiarizado com o tipo de magia que ela empregou aqui esta noite. Felizmente, para todos nós aqui, ela não pode fazer outra imediatamente. Além disso, quando a mulher vermelha se deita com Santanis, isso drena sua energia vital, e o envelhece no processo em cerca de 10 anos. Ela não ousa fazer isso uma segunda vez com ele agora. Ela arriscaria tornar o homem extremamente velho e, portanto, incapaz de lutar no campo de batalha como o campeão de seu Senhor da Luz que ela o retrata para seus seguidores. As chances são de que Santanis não terá escolha a não ser fazer uma retirada tática, mas faça parecer que ele está fazendo isso de um ponto de vista militar. Não por causa de sua tentativa secreta de matar Henry usando a magia da Mulher Vermelha. Nossos corvos contando o que realmente aconteceu esta noite e como sua tentativa de matar Henry falhou fará com que muitos abandonem suas fileiras, respondeu Naruto sabendo que ele poderia acabar com qualquer chance de Santanis salvar a face com esta tentativa fracassada de matar Henry. Essa mulher vermelha precisa ser morta antes que ela possa tentar tal movimento novamente. Quem sabe quem mais pode ser alvo de sua feitiçaria no futuro, respondeu Catelyn com Naruto assentindo. Eu mesmo vou cuidar dela, disse Naruto antes de desaparecer num piscar de olhos. Acampamento de Santanis, Santanis não estava satisfeito. Ele nunca pareceu satisfeito, mas agora seu olhar era assassino a tal ponto que até Melisandre ficou surpresa ao ver isso. Embora não fosse nenhuma surpresa real, o homem estava bravo, dado o plano dela de matar Henry para que ele pudesse ganhar o controle dos soldados da Stormlands.
Ter um exército capaz de marchar sobre Porto Real e tomá-lo à força como seu irmão mais velho Robert fez contra os Targaryen anos atrás. Apenas para o plano falhar, sem dúvida, Henry estava dobrando as defesas de seu acampamento para garantir que não houvesse mais ataque surpresa naquela noite. Você me garantiu que sua criação poderia fazer o trabalho para o qual nasceu. Agora eu descubro que não só falhou, mas o sábio direcionou sua atenção para nós. Eu vi o poder daquele homem quando liberado sobre seus inimigos. E por causa de sua atrapalhada, bem como minha fé segue em você, nós dois nos tornamos seus inimigos. Declarou Santanis com raiva enquanto a mulher vermelha na frente dele tentava manter um ar de confiança sobre ela. E tendo sucesso apenas em escala marginal. Eu posso nos proteger, vossa graça. O Senhor da Luz não abandona seus seguidores ou seu campeão quando escolhido para representar sua grandeza, disse Melisandre, mas até ela sabia que suas palavras eram vazias. E por um bom motivo, já que o fogo não havia revelado nada a ela ao olhar para ele em busca de orientação depois que o demônio das sombras foi destruído. Na verdade, o fogo parecia tremer de medo, e o Senhor da Luz não havia mostrado nada em termos de possíveis visões. Certamente o único Deus verdadeiro deste mundo não estava com medo do sábio demônio. Este inimigo de seu Deus. O arauto do Senhor das Sombras? Da escuridão? Certamente o Senhor da Luz era muito mais forte do que este sábio demônio e poderia capacitá-lo a combatê-lo? E ainda assim, se esse era o caso, por que as chamas tremeram? Por que seu Deus ficou em silêncio? Por que ele não a capacitou com os meios para matar esse herege inimigo de seu Deus? Seu chamado Senhor da Luz não é nada comparado a mim, sussurrou Naruto das sombras e surgiu delas com um olhar irritado em seus 3 olhos. Guardas! Gritou Santanis, mas não viu nenhum entrando na sala. Não se incomode. Eles estão presos em um reino ilusório onde tudo está bem para eles dentro desta tenda. Até onde todos sabem, você está tendo uma conversa civilizada com a cadela vermelha aqui sobre seus planos de tomar o trono de ferro, respondeu Naruto enquanto a mulher vermelha tentava fugir da tenda. Apenas para uma barreira negar seu acesso ao outro lado. Algum tipo de barreira. Eu tinha ouvido histórias de magia tão complexa, mas usá-la dessa maneira está além das minhas habilidades. Pensou Melisandre em choque. Não se incomode em fugir também. Há uma barreira ao redor de nós que só eu posso quebrar e só eu posso remover voluntariamente. Mesmo se você me matasse, seria aqui que você morreria. Provavelmente de fome, se não uma lâmina matando o outro por raiva. O que vier primeiro, respondeu Naruto depois de ver seu olhar chocado por ter sido negado uma fuga. Você deveria ter ficado fora desse assunto. Isso não lhe diz respeito de forma alguma, Sage, disse Santanis amargamente enquanto Naruto o encarava. Talvez, mas, novamente, eu acho que a ideia de alguém matar seu próprio familiar usando meios tão deploráveis é errada em muitos níveis, respondeu Naruto, com Santanis ainda mais carrancudo. Você tem a coragem de me dar um sermão sobre o que é considerado errado? Você, que sozinho matou milhares de homens com sua magia, espadas e várias habilidades quando meu irmão se rebelou contra a casa Targaryen. Quando a casa Greyjoy foi e se rebelou contra ele. Quantos homens morreram por suas mãos? Questionou Santanis enquanto Naruto apenas olhava para ele com olhos indiferentes. Milhares. Assim como você disse, Santanis. Mas, embora isso seja verdade, eu nunca nem remotamente considerei a ideia de matar um membro da minha própria família. Eu não sou você. Eu não sou um assassino de parentes. Disse Naruto com os olhos de Santanis se estreitando. Eu não consegui, então não posso ser rotulado como tal, desafiou Santanis, enquanto Naruto zombava de sua declaração. Não é bem esse o ponto. Você tentou. Você realmente tentou, falhou e foi pego fazendo isso. Você é um assassino de parente, Santanis. O fato de você ter tentado faz de você um. Não importa se você falhou ou teve sucesso. Você ainda tentou. E logo todos os 7 reinos saberão o que você fez, respondeu Naruto antes de se virar para olhar para agora um pouco assustada e intimidada Melisandre. Ninguém vai acreditar em você ou em meu irmão.
Posso dizer que suas palavras são as de um mentiroso. Não há prova do ato além de suas palavras e elas não são o suficiente para influenciar meus homens, disse Santanis com um toque de presunção em sua voz. Henry e eu não éramos os únicos em sua tenda quando seu filho gerado pelo demônio das sombras fez a tentativa. Catelyn Tully Stark estava na tenda. Assim como Brienne de Tarth. A nova guarda-costas de Henry. Adicione ao fato de que vários homens das Terras da Tempestade e do Alcance entraram na sala para ver sua criação contida e confessando que você e a Mulher Vermelha eram seus pais, juntamente com a tentativa de assassinato de seu irmão. Então você pode negar o quanto quiser, mas o fato é que pessoas de alto status e honra inquestionável foram testemunhas do evento. Quando isso acabar, quase todos os soldados que não juraram sua nova religião o abandonarão, rebateu Naruto com um sorriso e viu que os olhos de Santanis estavam cheios de uma fúria fria. Droga! Catelyn Stark é muitas coisas, mas mentirosa não é uma delas. Adicione Brienne da casa Tarth sendo uma mulher do tipo prática, o que torna isso pior. Até mesmo os vários homens das Terras da Tempestade e do Alcance viram o demônio das sombras antes que o sábio o matasse, pensou Santanis amargamente. Você não tem o direito de desafiar o campeão do Senhor da Luz. Ele liderará este mundo por um tempo de grande escuridão e conflito. Desertores, descrentes e hereges não nos impedirão de alcançar a vitória, exclamou Melisandre com raiva enquanto convocava o poder que possuía para suas mãos. Apenas para que correntes brotassem do corpo de Naruto com pontas afiadas atacando e perfurando a parte superior do corpo dela, do peito aos braços, com uma delas perfurando sua garganta. Seu Senhor da Luz não é nada, mas um demônio de fogo patético do inferno buscando ascender ao posto de divindade convencendo as pessoas a sacrificarem outras pessoas em seu nome, queimando-as. Eu lidarei com ele em breve, assim que eu lidar com Santanis aqui, respondeu Naruto antes de parar a espada Ligubringir que Santanis havia pegado e tentou balançar nele durante aquela distração para arrancar sua cabeça apenas com seu dedo. Eu não sou meus irmãos ou os outros lordes dos Sete Reinos. Eu não tenho medo de você, sábio. Eu vou te cortar e usar sua morte para reunir todos os lordes dos Sete Reinos para o meu lado, disse Santanis enquanto estava atordoado na crença de que sua espada não havia de fato matado o sábio. Se ela era de fato tão poderosa quanto Melisandre alegava. Ele não conseguia nem tirá-lo das mãos do homem mascarado quando os dedos de Naruto o seguravam no lugar. Você está certo sobre uma coisa, Santanis. Vocês não são seus irmãos. Vocês não são dignos de serem irmãos deles. A única coisa boa que saiu de você foi sua filha. É uma pena que ela terá que crescer sem você. Eu tinha planejado poupar sua vida e fazer você pegar o negro, mas agora vejo que sua mente está muito perdida. 20 anos de amargura, mágoa por perdas pessoais e outras coisas destruíram sua mente, disse Naruto antes de esfaquear o homem com a Kusanagi com sua mão livre e assistir Santanis cair morto no chão. Retirando suas correntes de charca da Mulher Vermelha, o sábio rapidamente reorganizou a cena à sua frente para que o que aconteceu aqui esta noite não fosse revelado ao mundo. Pelo bem da paz, uma mentira foi formada através do que mais tarde seria especulação entre aqueles no acampamento no dia seguinte ao ver Santanis Baratheon morto ao lado da Mulher Vermelha. Ninguém jamais saberia ou seria capaz de provar, a menos que houvesse uma confissão, que o grande sábio havia visitado Santanis Baratheon em sua tenda de guerra com a Mulher Vermelha e matado os dois. Pelo crime horrível que cometeram. Lannisport algum tempo depois, logo se espalhou a notícia do que Santanis havia feito em termos de tentar matar seu irmão Henry e assumir o controle do exército do homem. Os detalhes foram escritos em grande detalhe. Como foi feito? Como falhou? Como houve testemunhas do evento? E quem eram as testemunhas para provar que não era mentira para manchar o nome de Santanis ou a casa? Claro, Naruto havia adicionado sua própria mentira às mensagens do Corvo. Sobre como Santanis havia morrido matando a Mulher Vermelha depois que ela propôs outra tentativa usando outro demônio das sombras. Como a guerra endureceu Baratheon tentou se redimir renunciando à fé do Senhor da Luz de Essos que ele havia abraçado antes e acabou com a Mulher Vermelha para proteger seu irmão de outra tentativa. Na verdade, era uma mentira horrível, mais do que qualquer coisa, para proteger a casa Baratheon de mais vergonha.
Henry veria a história como a mentira que ela realmente era, assim como algumas das pessoas mais inteligentes dos Sete Reinos, que conheciam Santanis bem o suficiente. Mas eles não chamariam essa parte da mensagem de mentira, pois sabiam que isso causaria problemas no futuro que ninguém queria, e sentiam que a mentira era uma opção melhor. Santanis era um soldado e um bom comandante militar que sempre lutava ao lado de suas tropas quando em uma batalha. Aqueles que sabiam a verdade sobre ele achavam que era melhor deixá-lo morrer mantendo o que restava de sua honra pessoal. Ele merecia isso. Naturalmente, sua morte foi sentida com luto, enquanto outros, principalmente aqueles do lado dos Lannisters, estavam comemorando, já que era uma ameaça a menos que eles tinham que lutar. E aos olhos deles, um Santanis Baratheon morto era uma coisa boa. Um homem com sua experiência militar com um exército descendente em mãos poderia esmagá-lo e se o exército do norte não o fizesse. Morto? Por quem? Perguntou Cersei enquanto bebia vinho com seu irmão Tyrion em seu escritório, lendo a mensagem enviada a ele sobre o evento. Parece que Santanis tentou matar seu irmão usando um demônio das sombras de algum tipo depois de aparentemente ter intimidade com a Mulher Vermelha sobre a qual tanto ouvimos falar. No final das contas, falhou graças à visita do sábio para tentar negociar a paz entre os dois irmãos. Só que não foi Henry quem morreu naquela noite, foi Santanis, disse Tyrion enquanto lia a mensagem lenta e metodicamente. O quê? O demônio das sombras se voltou contra seu criador. Perguntou Cersei curiosamente para seu irmão. Não. Longe disso. O demônio das sombras foi capturado pelo sábio e destruído. Santanis teve uma revelação repentina sobre suas ações e matou essa Melisandre quando ela se ofereceu para fazer outra para fazer o trabalho direito. Ela, é claro, retaliou em defesa própria e o matou com uma das armas na tenda, com os dois acabando se matando no processo. Seu Senhor da Luz deve ter sido poderoso porque ela sobreviveu a algumas facadas de espada de Santanis antes de receber um golpe letal, disse Tyrion enquanto Cersei parecia satisfeita com isso. Bom. Um Baratheon a menos para nos ameaçar e o único que resta não é material de comandante. Um exército a menos para nosso pai lidar quando o norte for destruído. Eu digo bem feito Henry Baratheon, observou Cersei enquanto Tyrion não estava achando graça. Não é isso que o pai diz de acordo com esta mensagem aqui. Mesmo com Santanis morto, o exército que ele reuniu em sua maioria está se reunindo em Henry Baratheon, e os outros estão muito confusos sobre por quem lutar agora que sua fé na religião do Senhor da Luz foi quebrada. Alguns dos homens que não se juntaram a Henry decidiram tomar o negro para se redimir aos olhos dos sete. Sem mencionar que Henry Baratheon se casou com Margaery Tyrell e teve o apoio do Hit sob seu comando. Mais de 100.000 soldados, o que é muito mais do que temos agora. Sem mencionar que nosso exército está atualmente enfrentando o norte com todo o seu poder, comentou Tyrion com Cersei não parecendo nem um pouco preocupada. Ainda podemos gastar mais que o exército do norte e do sul em 3 para 1. Algo que deveríamos ter feito desde o começo e pagar cada mercenário daqui até Braavos para lutar por nós, respondeu Cersei, com Tyrion não parecendo nada divertido. Eu digo que o pai te criou para ter muito respeito pelo dinheiro. Homens mortos não podem coletar ouro, irmã. Nenhum mercenário lutaria por nós, não importa quanto ouro nós jogamos em seu caminho devido às probabilidades esmagadoras contra nós. De que serve o ouro para o mercenário lutando pelo lado perdedor? Questionou Tyrion com Cersei não acreditando nele nem um pouco. É melhor servir e morrer pela casa Lannister do que morrer de uma forma ou de outra, vítima de nossas espadas, rebateu Cersei com um toque de snobismo em seu tom, condizente com uma pessoa com um estilo de vida mimado e que raramente deixava de conseguir o que queria. Oh, cresça, irmã! Não temos como vencer esta guerra que você ajudou a começar. Agora estamos em grande desvantagem numérica em todos os lados. Jaime é um prisioneiro do norte. Nosso pai está perdendo terreno a cada dia que passa, com cada nova batalha perdida. Você se senta aqui nesta cidade junto com seu filho bastardo Joffrey, pensando que é intocável. Tenho notícias para você, Cersei, não somos intocáveis, e mais cedo ou mais tarde nossa casa pagará as dívidas devidas nesta guerra, disse Tyrion com Cersei carrancuda para ele agora depois de fazer
O comentário sobre seu filho ser um bastardo. Tyrion não sabe de nada. Meu filho deveria ser rei. Eu ainda deveria ser a rainha regente de Porto Real e vigiar o controle do meu filho mais velho sobre os 7 reinos. Meu controle sobre os 7 reinos, pensou Cersei sombriamente, enquanto planejava governar os 7 reinos através do filho, e fazer com que todos que não fossem Lannister se curvassem aos seus caprichos. Mas então o maldito Sage se envolveu, salvando Ned Stark, revelando a infidelidade e o fato de que seus filhos que ela teve foram com Jaime e não com Robert. Foi somente pelo orgulho e convicção Lannister que Tywin Lannister não acreditou em uma palavra quando os corvos foram enviados pelos 7 reinos. Seu pai não queria acreditar que fosse verdade. Seja por negação pessoal ou ignorância, era desconhecido para Cersei. Talvez tenha sido uma combinação de ambos. Mas até ela sabia que, mais cedo ou mais tarde nesta vida, Tywin Lannister de alguma forma descobriria a verdade, e chegaria à conclusão de que ele havia lutado por sua família sob falsos pretextos, na crença de que Joffrey era o rei legítimo. Ela conhecia seu pai bem o suficiente para saber de sua ira e se a verdade fosse acreditada por ele, então ele realmente atacaria com toda a sua fúria. Se Tywin Lannister fizesse isso, seus filhos não estariam seguros, e naturalmente ele seria perdoado pelo ato de assassinato de parentes. Não é de se surpreender, já que os membros da família em questão eram seus netos, que pelas leis dos deuses e dos homens são todos bastardos nascidos do ato de incesto. Felizmente, enviei um corvo ao grande sábio. Com alguma sorte, ele pode convencer Ned Stark a convencer seu filho Robb Stark a manter conversas de paz com nosso pai. Talvez até mesmo fazer a casa Baratheon não nos matar. Podemos deixar esse negócio feio para trás antes que as coisas piorem ainda mais para a casa Lannister, continuou Tyrion enquanto ignorava o olhar distante de Cersei e suas palavras realmente trazem de volta a conversa em questão. Você não pode estar falando sério? Conversas de paz? Com os Starks? Com os Baratheons? O leão não dobra o joelho para animais inferiores. Viados são comidos por leões. Lobos se curvam e choramingam na presença de leões. Não o contrário, rosnou Cersei furiosamente para Tyrion. Sério? E quando o veado e os lobos superam os leões em 3-1? Quando os veados superam os leões em 5-1? Quando os veados e os lobos unem seus exércitos combinados e têm os meios para esmagar os leões a ponto de ser ridículo para os leões vencerem? Questionou Tyrion com Cersei saindo da cadeira e parecendo pronta para bater nele. É por isso que você fez um acordo com Dorne e seu príncipe? Para enviar minha única filha de todos os Lannisters para Dorne. Eles têm ainda mais motivos para nos odiar, acusou Cersei com Tyrion suspirando. Ela foi colocada em um casamento arranjado com o filho e herdeiro do príncipe Dora. Ao contrário do resto de Westeros, eles não machucam garotinhas em Dorne. Não só isso, mas o príncipe me garantiu que ele não se importa com o status questionável de Myrcella, desde que ela não faça nada para machucar seu filho. Eu dei minha palavra ao príncipe Doran de que Myrcella é uma garota de boa índole e que seu filho a adorará. Sua filha não está indo lá apenas para garantir que ela esteja segura do perigo, mas para permitir que ela conheça o príncipe de lá e forme um tipo de vínculo antes de se casarem. Eu ouvi muito sobre o garoto e sei que ele não fará nada horrível com minha sobrinha. Ao contrário do que você acredita sobre mim, respondeu Tyrion com Cersei carrancuda. Minha filha vai se casar com uma casa de cobras, que odeia os leões mais do que os lobos e veados juntos. Não é natural. Leões não acasalam e não devem acasalar com cobras. Rebateu Cersei enquanto Tyrion olhava para ela com uma mistura de diversão e uma sensação de saber no que ela acreditava. Tenho certeza de que sim, já que na sua mente, somente leões devem acasalar com outros leões. Não muito diferente de você e Jaime. Tyrion retrucou com Cersei olhando para ele com puro ódio. Você não tem o direito de me julgar, monstro. Depois das coisas que você fez. Você matou nossa mãe. Você tem sido uma praga para nossa família desde o dia do seu nascimento. Você tem sido uma zombaria de tudo que ser um Lannister representa e eu odeio você por isso,
assim como meu pai sempre fez, exclamou Cersei com raiva antes de sair furiosa. Admito que fiz algumas coisas ruins, mas pelo menos nunca cometi incesto com nenhum dos meus irmãos, pensou Tyrion antes de retornar às suas funções como Lorde de Lannisporto. Carter no momento, Daenerys estava se divertindo dentro dos muros de Carter. Os 13 tinham visto seu pequeno Calazar e, a princípio, não ficaram impressionados. Mas então os guardas nos muros ouviram os altos gritos dos 3 dragões dentro de suas jaulas e o maior dos 3, que era Drogon, até mesmo disparou um pequeno, mas ainda impressionante, jato de fogo. Alarmados com essa reviravolta, os 13 de Carter decidiram ver Daenerys Targaryen, seu pequeno Calazar, acima de tudo, os 3 dragões que ela tinha em sua posse. Desconhecido para os 13 ou mesmo Daenerys, os 3 dragões ficaram muito maiores do que o planejado, graças em parte à intervenção de Naruto. Ou seja, ele oferecendo a cada um dos 3 lagartos voadores cuspidores de fogo pedaços de sua carne para se banquetearem e a energia da dita carne dando a eles força adicional. Era seu plano desde o início, já que os dragões eram sua pequena criação nos velhos tempos, antes mesmo que os 7 reinos tivessem considerado responder a um reino que era considerado o centro de todos eles em Porto Real. Naruto queria que esses dragões vivessem tanto quanto Daenerys, mas por razões diferentes das dela, e ainda assim queria que acontecesse do mesmo jeito. Quanto a Daenerys, ela se lembrava facilmente do que Naruto lhe disse sobre Carter e para não confiar naqueles que tinham poder sobre a cidade. Com o retorno repentino dos dragões, era natural que os 13 se interessassem por eles, e por ela, já que sabiam que os Targaryens eram conectados aos dragões pelo sangue, se as lendas fossem verdadeiras, então ter seu manipulador era necessário. Depois de muita conversa fora dos muros de Carter, ela e seu Calazar receberam entrada na cidade e ficaram na residência de um dos 13. Um homem chamado Charo, que era o segundo comerciante mais rico de Carter, jurou que era basicamente um juramento de sangue de que ele ajudaria a conseguir o que queria enquanto estivesse na cidade. Comida, água, roupas e abrigo pelo maior tempo possível. Ou como Jorah havia dito a ela discretamente, por quanto tempo provou ser lucrativo ter a mãe dos dragões como sua própria convidada com todos os 3 dragões ditos vivendo em sua casa. Resumindo, Charo queria algo dela e estava apenas esperando o momento certo para receber seu investimento quando chegasse a hora certa. Conforme as coisas iam, Daenerys mantinha seu Calazar por perto para garantir que nenhum deles fugisse, ou alguém de alta influência os selecionasse para usá-los para controlá-la. Jorah deixou claro que os 3 dragões eram, no momento, as coisas mais preciosas e raras dos 7 reinos. Mais raros até do que o aço valeriano. Segurar um desses dragões o tornava mais rico do que todos os homens mais ricos dos 7 reinos. 2 o tornavam poderoso, com uma força maior do que os exércitos de Westeros juntos. E todos os 3 dragões? Adultos? Em uma palavra, imparáveis. Muitas pessoas que governam Carthage gostariam de ter essa última opção. No momento, Daenerys estava caminhando por uma área de jardim com vários de seus Calazar, e Jorah, claro, mantendo um olhar atento de uma distância respeitosa. Não muito perto para que ele estivesse pairando sobre ela de forma muito protetora e não muito longe para que ele não pudesse defendê-la de um possível ataque de um assassino. Ela está linda com esse vestido, comentou Naruto enquanto estava ao lado de Jorah, com um homem em questão quase pulando no ar com a visita surpresa. Grande sábio, pensei que você não fosse visitar Daenerys até muito mais tarde, questionou Jorah enquanto se perguntava por que ninguém estava olhando para o homem mascarado de 3 olhos. Eu estou. Daenerys nem sabe que estou aqui observando-a. Ninguém sabe que estou aqui, exceto você. Todos aqui estão presos em uma ilusão onde ninguém pode me ver ou ouvir, exceto você. Ou para ser mais preciso, eles veem um homem simples falando com você, mas ninguém consegue entender o que nossa conversa realmente é, ou se é mesmo uma boa notícia para você ouvir, disse Naruto. Enquanto Jorah estava um pouco nervoso com essa parte. E por que você está aqui? Certamente não é só para falar comigo em segredo sobre as coisas simples da vida. Perguntou Jorah com Naruto balançando a cabeça negativamente. Só estou lhe dando uma notícia.
Santanis Baratheon está morto, respondeu Naruto como se fosse algo simples de se discutir. Entendo. Uma ameaça a menos para Daenerys e seu retorno para casa, comentou Jorah, sabendo que quanto mais inimigos Daenerys tinha em Westeros, melhor. Sim. Santanis tentou fazer algo que eu acho desagradável recentemente e eu mesmo matei. Ninguém realmente sabe disso, exceto aqueles com meio cérebro. Eu sugiro que você guarde para si mesmo depois de deixar Daenerys saber. Isso ajudará a Rainha dos Dragões a saber que agora há um Baratheon a menos por aí que a quer morta caso ela se faça conhecida em Westeros para reivindicar o Trono de Ferro, disse Naruto com Jorah. Assentindo. Como estão as coisas em Westeros? Perguntou Jorah curiosamente enquanto Naruto balançava a cabeça. Muita luta. Muita matança. Traição. É um lugar escuro para se estar agora, mesmo com Ned Stark tentando manter as coisas unidas como regente. Estou aconselhando da minha parte, mas só podemos fazer muito, mesmo com pessoas como Sor Barristan, e até Sor Sandor Clegane nos ajudando com o recrutamento de novos homens. Daenerys terá que estar bem preparada antes de sentar no trono de ferro como ela quer, respondeu Naruto com Jorah assentindo. Ela ainda é muito gentil agora. Muito confiante. Muito inocente, comentou Jorah com o sábio ao lado dele assentindo. Infelizmente, Daenerys precisa ver mais sobre o quão cruel o mundo é agora se ela quiser governar os 7 reinos um dia. Lugares cheios de desespero, tristeza, raiva e outras coisas obscuras que alguém como ela terá dificuldade em ver, mas precisa ver do mesmo jeito, comentou Naruto enquanto via a mulher andando e sorrindo para as pessoas com 2 guarda-costas Dothraki a flanqueando. Você tem um lugar em mente? Perguntou Jorah enquanto Naruto assentiu. Sim, eu sei. Quando seu tempo aqui em Kartat acabar, sugira a cidade de Astapor, e procure aqueles que controlam o treinamento dos Imaculados, disse Naruto antes de começar a se afastar. Astapor? Os Imaculados? Por qual razão Daenerys procuraria aqueles homens e tal grupo? Perguntou Jorah, confuso com a sugestão. Por causa das futuras viagens por Essos, Daenerys terá um grande e gordo alvo nas costas pelo que ela tem atualmente em sua posse, respondeu Naruto enquanto as costas de Jorah enrijeciam ao ouvir. Isso. Os dragões, sussurrou Jorah, sabendo que eles estavam de volta à casa de Charo e não estavam com sua mãe. Sim, eles são os alvos perfeitos agora para alguém roubar. Eles não são realmente fortes o suficiente para lutar contra uma grande força agora e ainda fracos o suficiente para tentar domar se estiverem nas mãos certas. Até mesmo a própria Daenerys é considerada valiosa para algumas pessoas aqui em Kartat, que usarão isso como uma chance de gerar filhos com sangue Targaryen através dela. Se ambas as partes estão dispostas ainda é uma incógnita. Meu ponto para você, Jorah, é ficar perto de Daenerys e conseguir um navio para Astapor imediatamente antes que se não todos os 13, decidam reivindicar o que a Mãe dos Dragões tem em sua posse, disse Naruto antes de desaparecer de vista depois de caminhar ao redor de uma árvore. Ele tinha mais um lugar para estar agora para ajudar a garantir que o nome Baratheon não morresse oficialmente no lado da família de Santanis. Dragonstone someti-me later à noite. Shireen Baratheon era uma garota simples, jovem, ingênua e inocente nas maneiras como o mundo funcionava. Ela passou toda a sua infância até agora sendo mantida fora de vista e escondida no castelo. Nunca lhe era permitido sair para conhecer outras pessoas. Nunca interagir com ninguém além de sua mãe ou pai. Ela poderia ocasionalmente ver ou falar com Sor Davos Seavor se tivesse sorte, mas eram momentos raros. Isso, é claro, se deveu ao fato de seu rosto estar horrivelmente marcado pela doença residual de escamação que foi infligida à menina quando ela era apenas uma criança. Aconteceu quando um comerciante estava vendendo bonecas e uma chamou a atenção de seu pai porque a boneca era a cara de Shireen. Mal sabia Santanis que suas próprias ações em dar a boneca à sua única filha viva a fariam ser infectada com a doença e muitos pediram que ela fosse mandada para a velha Valíria para ficar com os Homens de Pedra. Sem que Shireen soubesse, dado quão jovem ela era na época, seu pai geralmente frio decidiu lutar contra tal conselho, chamando todos os mestres dos 7 reinos para irem até sua casa e combaterem essa doença vil. No final,
A luta para impedir que a doença da escama de cinza transformasse em um dos homens de pedra foi bem-sucedida, deixou uma marca nela que ninguém conseguiu remover. Na época, Santanis poderia ter pedido ao grande sábio para curar seu filho, mas o homem estava amargo na época do homem mascarado de 3 olhos por impedi-lo de chegar às crianças Targaryen restantes. Robert culpou o sábio e Santanis pelo problema, mas puniu Santanis por isso, já que o sábio poderia facilmente se livrar de qualquer punição que Robert fizesse contra ele. Daí porque Santanis foi feito governante de Dragonstone e não de Stormland, que havia sido dada a Renly. Os anos de ressentimento amargo só tinham aleijado o segundo Baratheon mais velho, mais do que ajudado em um nível emocional e não permitiriam que ele procurasse Naruto para ajudar a curar sua única filha. Quanto a Shiren, a maioria de seus dias era gasta lendo livros e histórias sobre os tempos antigos em torno dos reis de antigamente. Das cidades perdidas, e claro, sua favorita sendo os dragões que voavam pelo céu com os Targaryen sendo capazes de alguma forma, controlar as feras e sua grandeza. Então foi uma surpresa para a garota quando outra lenda escrita em seus livros apareceu, e ela engasgou ao ver o próprio grande sábio. Ela tinha ouvido os rumores sobre ele dos servos que sabiam de sua existência, mas todos juraram silêncio. E é claro que Sordavos tinha sido útil em responder quando perguntado sobre o sábio com seus poderes sendo tão grandiosos quanto as histórias dizem. A mãe de Shiren nunca provou que tais coisas fossem ditas a ela sobre o sábio e ainda menos agora que seus pais tinham abraçado a religião do Senhor da Luz que a estranha mulher vermelha pregou ao chegar na ilha. Olá Shiren Baratheon. Vejo que você está indo bem, comentou Naruto em um tom amigável. Você é o grande sábio, exclamou Shiren animadamente, com a voz ligeiramente elevada. De fato, eu sou o grande sábio, minha senhora. Quanto ao motivo de eu estar aqui, a verdade é que vim aqui para vê-la, respondeu Naruto enquanto Shiren estava chocada, mas feliz por saber que ele estava ali para falar com ela pessoalmente. Foi como se o dia do seu nome tivesse chegado mais cedo. Por que você veio me ver? Perguntou Shiren, embora tenha demorado um momento para se recompor e agir como uma dama de verdade diante dessa pessoa poderosa. Por 2 razões, minha senhora. A primeira é infelizmente ser a portadora de mais notícias sobre seu pai Santanis Baratheon. Lamento informar que ele está morto, respondeu Naruto com Shiren parecendo chocada e triste com a notícia. M morto? Você quer dizer que ele se foi? Questionou Shiren, que agora chorava lágrimas pela perda de seu pai. Ele era tão rigoroso e frio com os outros, mas no fundo a garotinha sabia que seu pai ainda tinha um coração carinhoso lá no fundo. Era reservado apenas para ela ver e sentir quando ninguém mais estava por perto. Sim. Ele teve uma altercação com a Mulher Vermelha sobre algo que ela tentou e falhou em fazer para ganhar o apoio dos outros. Não foi bem quando eles começaram a discutir sobre isso. Eles acabaram se matando, pelo que ouvi. A Mulher Vermelha mencionou como seu pai deveria sacrificar você ao Senhor da Luz dela, mas Santanis não permitiu. Acho que a essa altura, ele já estava farto dela e tentou matar a Mulher Vermelha, respondeu Naruto com sua mentira rolando facilmente pela língua, de forma que até mesmo um adulto inteligente crescido teria acreditado nele. O que vai acontecer comigo agora? Perguntou Shiren tristemente, sabendo que sem seu pai, a posição de governar Pedra do Dragão, ou mesmo viver ali, seria questionada. Isso ainda está para ser visto. Sua mãe é, por lei, a governante de Pedra do Dragão agora. Mas apenas até que o herdeiro esteja pronto. Ou seja, você. Embora eu não tenha problemas com esse fato, tenho um problema com ela abraçando a nova religião que está se consolidando aqui, respondeu Naruto com a garotinha sentindo. A mãe tem agido de forma estranha ultimamente. Ela tem falado sobre queimar pessoas vivas para apaziguar o Senhor da Luz. Acho que meu tio do lado dela da família é um deles, comentou Shiren com medo de quantos membros da família ela tinha. Sua mãe infelizmente não está bem da cabeça e não está há anos. Não é inteiramente culpa dela, já que as constantes tentativas de dar ao seu falecido pai um filho e herdeiro homem terminaram em múltiplos fracassos, respondeu Naruto com Shiren assentindo. Enquanto sabia de seus irmãos natimortos que a precederam.
E o único filho que ela poderia ter acabou ficando marcado para o resto da vida, sussurrou Shiren, fazendo parecer que a culpa era dela e de mais ninguém. Não foi culpa sua. O mercador que vendeu a boneca que seu pai colocou em seu berço é o idiota responsável por sua desfiguração facial. Na verdade, seu pai te amava mais do que você imagina. Você era a única forma de felicidade e alegria que ele tinha deixado em sua vida amarga e fria, cheia de decepções. Você era a única coisa que ele prezava acima de todas as coisas e mantinha escondida por medo de sua vida ser alvo de seus muitos inimigos, disse Naruto em um tom muito sério. Sério? O pai sempre pareceu querer ser caloroso e aberto comigo. Mas havia hesitação em seus olhos quando me aproximei dele. Eu pensei que meu rosto sendo do jeito que estava. Pensei que ele tinha vergonha de mim, disse Shiri enquanto Naruto balançava a cabeça. Não. Na verdade, ele era o único que se envergonhava de si mesmo por ter lhe dado a boneca que causou a doença responsável por suas cicatrizes faciais. Quando todos os seus conselheiros lhe disseram para mandá-la para a velha Valíria para viver entre os homens de pedra, tenho certeza de que seu pai os mandou para o inferno e convocou todos os mestres dos 7 reinos para encontrar uma maneira de salvar sua vida, respondeu Naruto, pois ele conhecia muito bem essa história e sabia que essa garota precisava ouvi-la também. Só porque Santanis fez a escolha errada em relação à tentativa de matar Henley não significava que sua filha tinha que vê-lo de forma ruim após sua morte. A garota era inocente, portanto, deveria manter alguma forma disso em relação à sua memória do homem. Então o pai me amava, sussurrou Shiren alegremente. De todo o coração, disse Naruto enquanto repreendia mentalmente Santanis por ser tão frio em relação a todo o resto. Muito duro para um virado. Qual foi a segunda razão pela qual você está aqui? Perguntou Shiren depois de um longo momento. Para curar seu rosto. Para fazer o que ninguém mais conseguiu, respondeu Naruto com Shiren olhando para ele em choque. Mas os mestres disseram ao meu pai que não havia poder capaz de me curar, disse Shiren com Naruto sorrindo por trás da máscara, mas seus olhos mostravam que ele estava se divertindo. Seus mestres não eram eu. Na verdade, eu tinha o poder de curar você por um longo tempo. Mas seu pai tinha se tornado amargo e ele me odiava por minhas ações durante a rebelião de seu irmão Robert contra a casa Targaryen. O rei Robert não podia me punir por minhas ações por deixar as 2 crianças Targaryen escaparem, então ele puniu seu pai em vez disso. Ao fazer isso, tornou o relacionamento entre nós muito amargo, e seu orgulho não o permitiria nem remotamente considerar pedir minha ajuda. Mesmo se eu viesse oferecer meus serviços, ele provavelmente teria ordenado que seus homens me prendessem ou me matassem onde eu estava, respondeu Naruto com Shiren assentindo, já que isso soava muito como seu pai. Isso parece mesmo com ele, sussurrou Shiren enquanto Naruto assentiu. De fato, sim. Agora fique parada, minha senhora. Isso não vai te machucar, mas se mover torna a cura mais difícil, respondeu Naruto antes que sua mão livre fosse coberta por um chakra verde e fosse gentilmente até o rosto dela. Está tão quente. Como uma brisa suave de verão, comentou Shiren enquanto Naruto soltava uma risada. É isso mesmo. Você tem sorte de eu estar aqui agora, em vez de quando você estiver mais velho. Isso não teria curado você se eu tivesse vindo para a Pedra do Dragão em alguns anos, respondeu Naruto antes de fazer toda a escama cinza da garota desaparecer de seu rosto. Obrigado, grande sábio. Não sei como posso retribuí-lo, disse Shiren enquanto Naruto apenas olhava para a garota com alegria, sabendo que a havia ajudado a remover tal cicatriz de seu corpo. Para começar, você pode se mover para fazer as pazes com Henley. Enquanto sua mãe agora é a governante de Dragonstone, você pode removê-la por motivos de incompetência mental. A religião do Senhor da Luz claramente causou danos à sua mente já marcada, respondeu Naruto com a garota na frente dele assentindo. Eu não quero lutar com o tio Henley. Ele sempre foi legal comigo, mesmo que as vezes que nos encontramos tenham sido muito poucas, respondeu Shiren com Naruto assentindo. Bom. Além disso, eu sugeriria manter Ser da Voz por perto como um bom conselheiro. Ele é um homem que veio do nada e serviu seu pai lealmente por anos, respondeu Naruto com Shiren assentindo. Eu irei.
Obrigado, grande sábio, pela sua ajuda. Enviarei um corvo imediatamente para ele e Renly antes de tomar o controle de Pedra do Dragão, respondeu Shirin com Naruto dando a ela um aceno de aprovação. Garota esperta. Desejo-lhe boa sorte em todos os seus empreendimentos futuros. Esteja segura, minha lady, disse Naruto antes de desaparecer em uma onda. Shirin sorriu para o local onde ele estava antes de olhar no espelho e finalmente ver que a escama cinza que cobria metade de seu rosto havia sido removida. Ela ficou triste ao saber da morte de seu pai. Todos os livros, histórias e conselhos dos mestres não poderiam tê-la preparado verdadeiramente para tal coisa. Mas ela suportaria. Ela era Shirin da casa Baratheon. Ela não vacilaria. Shirin sabia que mostraria a todos que aquela garotinha era de fato filha de Santanis Baratheon. Em outro reino, Errilor, ou como muitos o chamavam em Essos, o Senhor da Luz, estava se sentindo estranhamente nervoso para um suposto deus. Embora, na verdade, ele não fosse um deus como os antigos, ou os sete, para falar a verdade. Eles governavam Westeros e os 7 reinos de lá com força mais do que suficiente para repeli-lo se uma luta acontecesse entre eles e ele. O demônio vermelho rosnou com raiva sobre como seus planos de aleijar os antigos deuses e os 7 explodiram em sua cara demoníaca. Primeiro, sua sacerdotisa Melisandre falhou em usar seu dom que ele deu à mulher para oferecer energia sacrificial adequada para lhe dar poder. Oh! Ela queimou ídolos dos 7 e fez Santanis Baratheon junto com aqueles leais a ele denunciarem os 7. Foi um começo. Um bom começo, na verdade. Mas não houve sacrifícios reais pelo fogo. Ela usou seu poder para fazer um demônio das sombras matar o irmão de Santanis. Bastante aceitável, já que estava sendo feito em seu nome e, assim, fazer com que a energia vital de Renly Baratheon se tornasse sua. Novamente, ele foi recebido com fracasso por sua sacerdotisa fanática. Ela não apenas falhou em matar Renly e dar-lhe sua vida ao ser morto, mas Melisandre também fez um inimigo do próprio Nidaime Sage of Six Patas. A última vez que Errilor entrou em conflito com ele, o falso deus foi duramente derrotado por Naruto, e só foi poupado por um capricho. Um capricho! Foi um insulto. Naruto havia avisado Errilor para deixar seu mundo e reino em paz, ou então. Na época, Errilor concordou que faria isso, mas também decidiu esperar até que fosse a hora certa para revidar. Para aumentar sua força em Essos antes de lançar outra grande tentativa em Westeros e os deuses de lá protegendo seu povo. Ele poderia ter feito isso e teria conseguido a tempo, se não fosse pelo maldito sábio metendo o nariz em seus negócios. Eu disse para você ficar longe do meu reino Errilor. Não posso mais deixar as coisas claras para você em relação ao meu comando, disse Naruto por trás do demônio e falso deus. Você deveria ter me matado quando teve a chance mortal. Este é meu domínio. Eu sou um deus aqui, respondeu Errilor com Naruto não parecendo divertido. Um erro que vou corrigir aqui e agora. Ah, e Errilor, você não é um deus. Você é um impostor. Um impostor. Eu conheço humanos dos dias de Chakra e Shinobi que fazem você parecer um idiota. Então não venha me encher o saco sobre ser um deus aqui porque nós dois sabemos que você está longe de ser um. Assim como eu estou muito além de você, sussurrou Naruto com Errilor rosnando para ele. Você ousa me insultar? Em meu próprio domínio? Eu vou fazer você queimar por isso! Exclamou Errilor com fogo cercando e o demônio uivando em fúria. Não! Você não vai, respondeu Naruto antes de se mover mais rápido do que o demônio podia ver e desferir um soco forte no estômago de Errilor. Errilor tossiu sangue. Seus muitos olhos se arregalaram em choque. Como? Como esse mero mortal depois de todos esses anos ainda poderia ser mais forte que ele? Mais rápido que ele? Um soco e Errilor já sentiu a necessidade de vomitar. Não fazia sentido. Ele vinha ganhando sacrifícios em Essos há anos. Sua força agora era 3 a 4 vezes maior do que tinha sido na última vez que lutou com Naruto. Como? Como esse mortal pode continuar ficando mais forte que eu? Ele sempre foi mais forte que eu? Eu já tive uma chance,
pensou R. antes de sentir o punho de Naruto atingir seu rosto, seguido por um soco coberto de chakra duplo no peito, e mandar o falso deus voando para trás em dor. Você acha que por causa de alguns séculos de pessoas sacrificando outras pelo fogo para você que sua força está no mesmo nível da minha? Você não conseguiu me derrotar naquela época e não pode me derrotar agora. Você poderia ter a força do nosso primeiro encontro combinada com seu poder agora e ainda perderia para mim. Eu poupei sua vida patética da última vez porque você era fraco e, portanto, não era uma ameaça para mim. Eu tolerei sua existência porque você não valia o esforço de matar. Mesmo agora, eu me encontro enojado com a ideia de flexionar tanto do meu poder para limpar sua presença dos reinos. É praticamente abaixo de mim, respondeu Naruto antes de desferir soco após soco e chute após chute contra o falso deus até que o demônio vermelho estivesse quase inconsciente no chão. Eu, não. Vou perder, choramingou R. enquanto Naruto pegava Gumbai de Madara e cortava o demônio ao meio na cintura para fazer o falso deus gritar de dor. Você perdeu muito antes de eu chegar aqui, comentou Naruto ao demônio que gritava antes de cortar a cabeça da criatura para silenciar os gritos. Com sua tarefa cumprida, o sábio de três olhos deixou o reino que R. chamava de domínio e não olhou para trás. Espero que este tenha sido um bom capítulo. Ficou um pouco mais longo do que eu pretendia, então tive que tirar um pouco para o próximo. Até a próxima. Paz.